Essa noite, capítulo número 8 do livro do Apocalipse. Nós estamos estudando capítulo a capítulo, verso a verso. E esta noite nós vamos então, na sequência, estudar o capítulo número 8. Mas antes eu quero dividir com vocês uma história verídica de um piloto norte-americano da época da Guerra do Vietnã. Ele já deu esse testemunho, inclusive, numa rede de televisão americana. E realmente é impressionante. O nome dele é Charles Plumb, piloto americano que o avião dele caiu na época da Guerra do Vietnã, e ele conseguiu saltar de paraquedas, mas mesmo assim foi capturado. Ficou 6 anos no Vietnã como prisioneiro de guerra e hoje vive nos Estados Unidos. Mas o testemunho dele é impressionante porque ele conta que em um determinado dia ele estava num restaurante já nos Estados Unidos, estava lá almoçando, e um senhor se aproximou e disse a ele: "O senhor não é o piloto Charles Plumb?" Ele disse: "Sou." Ele disse: "Se não foi o senhor que o seu avião caiu no Vietnã e o senhor foi salvo pelo paraquedas?" "Foi eu mesmo." "Pois é, o senhor sabe de uma curiosidade?" "Pois fui eu que cuidei e dobrei o seu paraquedas. Eu trabalhava na época também lá no Vietnã e cuidava do seu paraquedas." O piloto ficou emocionado ao conhecer o homem que tinha cuidado do paraquedas dele. E eles se abraçaram, e o piloto, quando foi para casa, não conseguia tirar aquele homem da cabeça. E ele pensou o seguinte: imagine, eu estive ao lado desse homem, frente a frente com ele tantas vezes, e nunca conversei com ele, acho que nunca o cumprimentei, eu como piloto e ele como simples funcionário. E este homem dobra os paraquedas dos pilotos e tem a vida de pessoas em suas mãos. E a minha vida foi, de uma certa maneira, salva por este homem. Esse piloto começou a fazer palestras nos Estados Unidos, e ele começava a palestra dele com uma pergunta. Ele sempre começava perguntando assim: "Quem dobrou o seu paraquedas hoje?" E daí ele começava a sua palestra. E esta noite eu quero começar a nossa palestra perguntando que barulho é esse aqui atrás. Não é paraquedas. Não é paraquedas. Um barulho aqui que disparou alguma coisa. Pronto. Tá, mas não era essa a pergunta que eu ia fazer. A pergunta que eu quero fazer é: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Será que tem alguém que cuida do nosso paraquedas todos os dias quando nós nos levantamos e saímos para o trabalho? O que você acha? Tem alguém cuidando do seu paraquedas, seu João? Cristo está cuidando do meu paraquedas. Cristo, né? E será? Você para pensar, quem é que tem dobrado o seu paraquedas todo dia? E às vezes nós nem nos damos conta de que, se estamos vivos, alguém está mantendo a nossa vida, alguém tem cuidado de nós. O pastor orou agora há pouco aqui e marcou para mim, porque eu já ia falar isso, ele não sabia. O pastor, na oração, pediu que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos ver o quanto Ele tem cuidado de nós e tem feito coisas que nós sequer percebemos. Não foi isso, pastor? Foi uma das partes da oração do pastor e nós sequer começamos. Enquanto o pastor orava, eu pensava: puxa, eu vou falar disso daqui a pouco. Que Deus abra os nossos olhos para que possamos perceber a ação dele na nossa vida a todo momento, sem que nós sequer às vezes nos demos conta. Nesse momento que nós estamos parando para pensar, já pensou que hoje Deus cuidou e dobrou o seu paraquedas e o meu? Você pensou de quantos perigos Ele nos livrou? Nós estamos aqui por obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que tem cuidado de nós. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje. Esse preâmbulo não é à toa. Tem tudo a ver, porque embora ao estudarmos parece que esse estudo dessa noite, eu até comentei em casa, pensei assim ao estudar essa semana: puxa vida, como é que eu vou passar esse estudo lá? Ele é muito histórico, cheio de detalhes históricos, e eu quero mais a parte espiritual do que histórica, embora haja necessidade de entendermos a parte histórica, porque ela confirma a profecia. Mas eu vou falar da parte histórica, mas sempre dando ênfase ao que é que isto tudo que nós vamos ver essa noite, o que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida, que é isso que interessa. O que tem a ver conosco? Tudo isso aqui que nós vamos estudar essa noite. Então, abra lá comigo, Apocalipse capítulo 8, verso 1. E diz assim, Apocalipse 8, 1. Quando ele abriu o 7º selo, que selo é? Que selo, gente? 7º selo. Fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Por que eu dei ênfase aqui no 7º selo? Estão lembrados?
Primeiro nós estudamos as 7 igrejas e vimos a profecia que tratava da história da igreja, dos períodos da igreja de Deus na terra, quando estudamos as cartas das 7 igrejas. Em seguida estudamos os 7 selos, que tratam da situação da igreja, da condição da igreja em relação ao mundo, lidando com os seus inimigos. E paramos no 6º selo, no capítulo 6, estão lembrados? Aí pulou, estudamos o 7º, que dissemos aqui que era um parênteses entre o 6º selo e o 7º, e agora essa noite então o 7º e último selo. E aí já vai engatar em mais uma cadeia profética, que são as 7 trombetas, e nós vamos estudar 4 essa noite, que estão no capítulo 8. A Bíblia já começa agora com uma nova cadeia profética. Primeiro as 7 igrejas, depois os 7 selos, e em seguida as 7 trombetas. E nós vamos ver agora essa noite o que são as 7 trombetas e qual a relação de uma coisa com outra. Ele diz aqui que ele abriu o 7º selo e fez-se silêncio no céu por meia hora. E é de se perguntar o que teria. Lembram-se quando estudamos o capítulo 6 e o 5, que vimos aquela banda de anjos, aquele coreto com milhares e milhares de anjos cantando diante do trono, cantando louvores ao nosso Senhor? Estudamos isso aqui. Que fato você imagina que pode ter ocorrido de tamanha magnitude para que a profecia diz que, ao abrir o 7º selo, fez-se silêncio no céu por meia hora? O que fez milhares e milhares de anjos se calarem? Eu sei que tem gente que sabe. Alguém gostaria de arriscar? O que gerou o silêncio no céu meia hora? A volta de Jesus a este mundo. Essa é a profecia. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier a este mundo, segunda vez, quem que vem acompanhá-lo? Todos os anjos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão juntos na volta de Jesus? Sim, a Trindade divina. E todos os anjos do céu acompanharão Jesus para vir aqui buscar os justos, os salvos. Quem vai ficar no céu? Ninguém. Por isso vai haver silêncio no céu por meia hora. Meia hora. Vocês acham que é meia hora literal ou profética? Até agora no Apocalipse é tudo literal ou profético? Profético. Então vamos fazer uma conta aqui. Já estudamos. 1 ano em profecia. Um dia em profecia equivale a quanto tempo? 1 ano. Um dia equivale a 1 ano. Então nós precisamos entender profeticamente quanto equivale meia hora. E é uma conta relativamente simples de se fazer. 1 ano profético equivale a 360 dias, que é o ano judaico. 360 dias. 1 ano. 360 dias. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então você tem que fazer uma conta simples. 360 dias dividido por 24 horas. O resultado dessa conta é 15. 15 dias. Portanto, 1 hora equivale, 1 hora profética equivale a 15 dias. 1 hora profética equivale a 15 dias. A Bíblia diz que fez-se silêncio por quase meia hora. 1 hora, 15 dias. Meia hora, quanto? 7 dias e meio. Mas a Bíblia não diz que fez-se silêncio por meia hora. Diz que fez-se silêncio por quase meia hora. Se meia hora são 7 dias e meio, quase meia hora são 7 dias. Fez-se silêncio no céu por 7 dias. O tempo, veja que coisa impressionante. A Bíblia revela o tempo que Jesus e os anjos vão levar para vir à terra, buscar os justos e voltar para o céu. A Bíblia dá esse detalhe. 1 semana. 7 dias. Por 7 dias, silêncio absoluto no céu. Jesus com os anjos aqui para buscar os justos. Está tudo aqui revelado para nós. Verso 2. Verso 2 diz assim: e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. 7 anjos diante de Deus em pé, lhes foram dadas 7 trombetas. E aqui entra, como eu disse, a nova cadeia profética. São agora 7 trombetas que nós vamos estudar. 4 estão aqui no capítulo 8. Vamos ver 4 esta noite. As 3 na próxima quarta-feira. Seguintes. Eu disse há pouco que as 7 igrejas, na profecia das 7 igrejas, das cartas das 7 igrejas, nós estudamos a condição interna da igreja, a situação da igreja, os períodos da igreja na terra. Nós estamos vivendo em que período da igreja?
o último, igreja de Laodiceia. Depois vimos os 7 selos, que analisam essa profecia dos 7 selos, analisam a condição externa da igreja. A igreja com todos aqueles que a perseguiram. Os 7 selos. E as trombetas? O que será que tem a ver? Que relação tem a ver uma coisa com outra? Primeiro, é preciso saber o que a trombeta simboliza na Bíblia, no Velho Testamento e no livro de Apocalipse. O que a trombeta simbolizava lá no Velho Testamento? Alguém se lembra? O que as trombetas faziam? Anunciavam o quê? Pelo menos 2 coisas nós encontramos no Velho Testamento. Primeiro, as santas convocações para o povo de Israel. As trombetas tocavam. As trombetas anunciavam as convocações para o povo de Israel. Convocações das festas e tudo. Mas elas anunciavam também mais uma coisa. Quem arriscaria? Anunciavam as guerras, calamidades. As trombetas é que anunciavam. Agora vem Deus aqui no livro de Apocalipse e entrega 7 trombetas nas mãos dos anjos. O que essas trombetas vão anunciar? O que vão anunciar? Guerras, destruição. Em outras palavras, vão anunciar os juízos de Deus sobre a terra. E vai começar aqui. E vamos ver que das 7 trombetas, 6 já se cumpriram. E essa é a parte histórica do estudo. 6 já se cumpriram milimetricamente. Vamos ver? A história vai confirmar tudo isso. Veja, se as 7 igrejas falavam da história as cartas das 7 igrejas falavam da condição interna da igreja, sua situação, os períodos. Se os selos falavam da relação externa da igreja com seus perseguidores, as trombetas, numa sequência lógica, seriam os juízos de Deus contra quem? Contra os perseguidores da igreja. Não anunciam guerras e destruições, catástrofes? Lembram-se que lá no capítulo 6, vamos ler, né? Melhor do que falar. Vira uma página, você está no capítulo 8, vira uma página, capítulo 6 de Apocalipse, veja o verso 10. Vamos recapitular o verso 10. Apocalipse 6, 10, já estudamos isso aqui. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que o povo de Deus estava clamando aqui? Que Deus vingasse a morte dos mártires, dos perseguidos, dos oprimidos, do povo de Deus que foi massacrado ao longo dos séculos. Lembra quando isso aqui estava acontecendo? A igreja romana, que nós estudamos aqui, estava no período da Inquisição, torturando e matando. A propósito, essa semana mesmo me mandaram uma matéria sobre a Inquisição, publicada em revistas autorizadas, matérias com dados históricos, não é matéria religiosa. Me mandaram uma matéria de conteúdo histórico. Interessante, pastor. Um conteúdo histórico sobre a Inquisição, nada a ver com religião, nada disso. Eu comecei a ler a matéria, fiquei impressionado com os relatos. Impressionado, especialmente com alguns relatos que diziam que a igreja romana, a igreja católica romana na época, ela tinha inquisidores e eles tinham médicos. Sabe o que eles faziam durante as cenas de tortura? Acompanhavam o quanto aquela pessoa resistiria sem morrer. Tortura até que a pessoa não morresse, porque se morresse acabava a tortura. Para prolongar o sofrimento, eles iam monitorando para que a pessoa não morresse. Isso patrocinado por uma igreja ao longo da história. E esse povo aqui está clamando para Deus: ó Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai permitir? E não vai fazer justiça? E agora aqui estão as trombetas. E eu pergunto, então, quem são estes inimigos do povo de Deus da época que está acontecendo para que as trombetas começassem a anunciar? Quem é? Roma, Império Romano. Roma era o inimigo de Deus desse período. Primeiro a Roma pagã, o Império Romano ocidental. História isso aqui. Depois a Roma cristã, Império Romano oriental. Lembram-se da profecia da estátua de Daniel? As 2 pernas da estátua representavam que período? Império Romano. Quantas pernas? Quantas divisões teve o Império Romano? Império do Ocidente e do Oriente. Depois as pernas se dividiram nos dedos dos pés. Quantos dedos? 10. Quantas nações da Europa? 10. Tudo a ver com o estudo dessa noite. Tudo a ver com o estudo dessa noite. Vamos chegar já lá.
Ok? Importa saber que o inimigo do povo de Deus, contra o qual Deus vai mandar esses juízos, era Roma. Por isso vamos ver agora a história confirmando como é que isso aconteceu. Verso 3. Veio outro anjo, não é um dos 7 que tocavam as trombetas, é outro anjo, e pôs-se em que lugar? Junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Um outro anjo junto ao altar. Quem é este anjo junto ao altar? Veja, aqui a gente tem que ir lá para o santuário. O pastor falou do santuário também essa noite, o estudo do santuário, bem rapidinho. Quem é que ministrava no lugar santo do santuário e usava o incenso com as fumaças, e aquela fumaça passava por cima do véu do templo e ia para o lugar santíssimo diante do trono de Deus? Quem fazia essa intercessão no lugar santo? O sacerdote fazia a intercessão. No lugar santo do santuário celestial, quem faz as vezes do sacerdote faz a intercessão das nossas orações perante o trono de Deus? Quem é o mediador entre o pecador e Deus? Jesus Cristo. Só tem uma pessoa que pode cumprir a função desse anjo. Quem é? Jesus Cristo. Aliás, não se surpreendam, algumas vezes na Bíblia Jesus também é tratado como anjo. Ele apareceu às vezes, a Bíblia o chama de anjo. Ele é chamado anjo do concerto. Portanto, aqui claramente só pode ser Jesus Cristo, em função da tarefa de intercessor no santuário celestial. Só Cristo pode ser aqui. Então ele é este anjo que está junto ao altar, mediando. As nossas orações chegam e ele faz a intercessão diante do trono de Deus. Verso 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Lembram-se? A função daquela ministração, o ministério ali do sacerdote no lugar santo, ele fazia aquele incensário, a fumaça passava por cima da cortina do véu e chegava ao trono de Deus. A fumaça do incenso significava, já falei, as orações dos santos. Hoje a minha oração e a sua, essa que nós fizemos há pouco agora, sobre a liderança do pastor, essa oração continua atravessando e chegando ao trono de Deus? Sim ou não? Sim. Por intermédio de quem? Cristo Jesus. Percebe que tudo aquilo que acontecia no santuário prefigurava o que acontece hoje verdadeiramente no céu. Jesus continua levando as nossas orações para Deus. Ele é o nosso intercessor. É por isso que ao concluirmos cada oração, como fez o pastor aqui, ele sempre termina dizendo que pedimos em nome de Jesus. A oração só chega como a fumaça do incensário por intermédio do intercessor. Por isso que nós temos que pedir em nome de Jesus, e é o que ele está fazendo aqui no santuário. Verso 5. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Agora preste atenção aqui. Agora preste atenção. Primeiro, a obra de Cristo vinha sendo que as orações fossem para onde? Para a terra ou para o trono de Deus? Para o trono de Deus. Função de intercessão. Mas agora, neste ponto aqui, diz que esse incenso é lançado para onde? Para a terra. O que significa isso? Porque Jesus joga esse incenso e lança para a terra. Vejam, amigos, importante isso aqui. Agora indica o ato final de intercessão de Cristo na profecia. Isso vai acontecer, está próximo de acontecer. Quando Jesus vai encerrar a sua intercessão, bem próximo o quê? De que evento? Da sua volta. Ele vai encerrar a intercessão. Veja, a mesma graça, a mesma oração, a mesma fumaça que absolve o pecador arrependido, condena o ímpio, o pecador que não se arrepende. A mesma graça absolve aquele que se arrepende e condena o que não se arrepende. Quando Jesus
termina o seu ato de mediação, conforme está aqui na profecia, há uma consequência para os justos e para os ímpios. O que acontece para os justos? Aquele momento que está próximo a acontecer. Para os justos, o justo sabe que naquele momento Jesus terminou a intercessão através das orações. Por um pequeno período de tempo, segundo a Bíblia e segundo a profecia, nós estaremos sem o poder intercessor de Cristo aqui na terra. Os justos. Imaginem só. Protegidos por Deus, sem a intercessão de Cristo. Dá até para a gente se arrepiar só de pensar. Porque Ele vai encerrar, vai ser um período muito curto. Essa consequência é para os justos. E para os ímpios, qual é a consequência? Fechamento da porta da graça. O que quer dizer isso, trocando em miúdos? A Bíblia fala. Significa que não vai mais mudar a condição espiritual das pessoas. Nós vamos ter chance de salvação até este momento. A partir deste momento, quando Jesus encerrar a intercessão no céu e se preparar para vir para a terra, quem está salvo continuará salvo. E quem está perdido não se salvará mais. Fechou o tempo da graça. Isto está muito próximo de acontecer, segundo a profecia. Nós estamos estudando aqui, cronologicamente. Esse é o próximo passo. Esse aqui é o 7º selo. Está muito próximo. Portanto, se alguém que ainda não acertou a sua vida com Deus, saiba que a qualquer momento no santuário celestial, Jesus poderá encerrar o quê? A intercessão. E vai fechar a porta da graça. Salvação antes da volta de Cristo, não depois do milênio ou durante o milênio, ou alguns pensam a teoria do Armagedon. Não, salvação, como o Dr. Mauro aqui explicou, haverá um tempo de intercessão e esse tempo vai se terminar. Qual é esse tempo? Nós não sabemos. Alguns têm a ideia de que haverá ainda chance durante o milênio ou no Armagedon. Isso, estudando aqui agora o que o Dr. Mauro falou, prova que não. A graça de Cristo vai até antes um pouquinho da sua vida. Então temos que decidir aceitar, entregar a Cristo, confessar nossos pecados antes, ok? Perdão. Que isso, pastor? Eu queria ter um pastor assim, né? Amigos, o que o pastor falou é muito sério, muito importante. Ou seja, qual é o momento de acertar a nossa vida com Deus? O tempo da graça. Hoje não. Agora. Agora, é urgente. É urgente. Isso aqui é profecia se cumprindo, uma atrás da outra. Chegamos num ponto em que Jesus está para encerrar a sua mediação. Segundo está aqui na profecia. Vamos avançar. Verso 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vão começar a tocar as trombetas e nós vamos ver uma a uma o que significam estas trombetas. Os anjos vão se preparar, ok? Primeira trombeta, vamos ver, verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores e toda a erva verde. Então vamos recapitular. Em que tempo nós estamos aqui histórico? Lembra-se? Perseguição do Império Romano. Então começa a primeira profecia, que começa a se cumprir para aquele tempo. E já se cumpriu historicamente. Aliás, nós vamos ver que as 6 trombetas já se cumpriram. Tá? Vamos ver essa primeira, como é que se cumpriu? O que diz aqui? Que o anjo tocou a trombeta. E qual é a característica que a Bíblia deu aqui em linguagem simbólica? Que nós vamos buscar na história o cumprimento. Linguagem simbólica. Disse que houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra. Aqui é preciso uma explicação. Terça parte da terra. Quantos continentes nós temos hoje? Hoje. Quantos continentes? 5. Neste tempo aqui do Império Romano, quantos continentes? 3. Quais são? Quais eram? Europa, Ásia e África. Só havia esses 3 continentes. A América e a Oceania ainda não haviam sido descobertos. 3 continentes. Portanto, quando diz que o fogo alcançou a terça parte da terra, alcançou toda a terra, as 3 partes. Vejam,
De que maneira isso aconteceu? Porque qual era a capital? O Império Romano governava todo mundo naquela época, dividido nessas 3 regiões. Qual era a capital do Império Romano na parte europeia? Roma. Qual era a capital do Império Romano na Ásia? Constantinopla. E qual era a sede do Império Romano na África? Cartago. Roma, Constantinopla e Cartago. Por história, você pega qualquer livro dos nossos filhos aí em casa, você vai estudar isso aí. História pura, isso aqui. E aí, o que acontece? Constantino era o imperador romano desse período, que isso aqui começa a acontecer. Acontece que depois que Constantino morreu, os 3 filhos dele herdaram o império. E o nome dos 3 filhos é bem curioso, porque é Constantino II, Constâncio e Constante. Parece aqui o filme Os 3 Filhos de Francisco. Constantino, os 3 herdaram. Então Constantino II ficou com a Europa. Era brinquedinho, né? Vamos distribuir aí um continente para cada filho. Constantino II ficou com a Europa, Constâncio ficou com a Ásia e Constante ficou com a África mais um pedaço da Itália. Assim foi dividido o Império Romano. Tá? Então a profecia, ela atinge aqui. E aí, como é que nós vamos buscar na história como é que se cumpriu? Aí você vai fácil, você vai lá na história e você começa a perceber quando é que o Império Romano começou a ser atacado. Porque parecia invencível o Império Romano. Foi o mais longo de todos. Parecia que nada seria capaz de destruir o Império de Ferro. E aí quando você vai na história, você descobre que Alarico, rei dos visigodos, quem se lembra que estudou isso? Visigodos, estão lembrados? A gente estudou essa história. Alarico, rei dos visigodos, cercou Roma no ano 410. Olha a profecia aqui. Só que é algo interessante. Naquela época ele atacou através das montanhas. Ele veio pelas montanhas e o ataque foi por terra. Por isso diz que é a terça parte da terra. Todo o ataque foi por terra. Cavalos, arcos, flechas, era a arma daquele momento. O ataque era através das montanhas. Agora, essa primeira trombeta, versos 8 e 9. Vamos ver. O segundo anjo tocou a trombeta. Portanto, a segunda trombeta. E foi lançado no mar. Olha só. Agora a coisa não é na terra, é no mar. Como que um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar. E foi destruída a terça parte do navio. E impressionante. Aí você vai à história. Logo em seguida do ataque dos visigodos ao Império Romano, a história te mostra que vieram em seguida os vândalos, chefiados por um general chamado Genserico. Genserico, rei dos vândalos. O que eles fizeram? O ataque não foi pelas montanhas, o ataque veio pelo mar, mar do Gibraltar e do Nilo, pura história. O que aconteceu? Aconteceu que numa batalha famosíssima que a gente estudou na escola, a batalha de Cartago, sabe quantos navios esse general dos vândalos destruiu numa batalha? 1113 navios. Por isso que a Bíblia diz que se fez uma montanha de fogo no mar, porque era navio demais queimando, e a visão daquilo era uma montanha de fogo, em pleno mar, uma batalha naval. Daí, deste ato de destruição incrível, sem proporções, surgiu uma expressão que nós usamos até hoje, que é o vandalismo. Vem aqui dos vândalos. Hoje você fala assim, foi um ato de vandalismo lá na cidade e destruíram tudo, saquearam as lojas. Vem daqui, vandalismo. Essa destruição desse povo aqui, tá? Cumprindo a profecia da segunda trombeta. Vamos em frente, agora versos 10 e 11. Versos 10 e 11 diz assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Mais uma vez, história. O primeiro ataque veio por onde? Montanhas, pela terra. O segundo ataque veio por onde? Pelo mar. O terceiro diz que veio pelos rios, e a história confirma: rio Danúbio e rio Reno, Itália e França. O ataque veio pelos rios, história pura. E aí quem comanda? Átila e os hunos, está lembrado? Estudou? Átila, rei dos hunos, ok? Olha só, alguém sabe, se lembra qual era o apelido que o próprio Átila se deu? Ele era tão vaidoso que ele se autodenominou o flagelo de Deus. Mal sabia ele
que ele estava cumprindo uma profecia. O flagelo de Deus. Ele se autotitulava o flagelo de Deus. E ele cumpriu uma profecia. Aliás, os hunos também são conhecidos muito também como tribos bárbaras, os bárbaros que a gente estuda. E daí surge uma outra expressão, né? Uma barbaridade. Que foi o que eles fizeram aqui. Rei dos hunos, Átila. E aí você vai para a história, isso aconteceu no ano 451. A terceira trombeta. Esta destruição de Átila foi tão violenta. Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu separar a Europa da Ásia. Foram separados os dois continentes. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em abismo, e muitos homens morreram das águas que se tornariam amargas. Engraçado que essa expressão absinto, alguém sabe o que é absinto? Absinto é uma planta muito amarga e de um cheiro muito forte. Absinto, uma planta amarga. Essa estrela que cai aqui, obviamente representa o próprio Átila. E ela cai, é uma estrela cadente, como se fosse simbolizando um meteoro. Por quê? Porque com a mesma velocidade que Átila veio e cumpriu essa profecia e destruiu grande parte do Império Romano, com a mesma velocidade ele desapareceu da história, e os hunos também. Impressionante, como uma estrela, um meteoro, uma estrela cadente. A duração da história de Átila foi tão rápida, a história registra ele como um relâmpago praticamente. Ele sumiu, desapareceu. Mas cumpriu essa profecia. E a profecia dizia que era como uma grande estrela que ia cair do céu como um meteoro. E o ataque realmente foi pelos rios, como a profecia disse. Vai vendo aí. Vai vendo como são as profecias de Deus. Agora a quarta trombeta. Verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Para aqui. Aqui, também muito interessante, porque a gente vai à história e percebe que o último e definitivo ataque contra o Império Romano, que gerou a queda do Império Romano do Ocidente, aconteceu em que data? Alguém se lembra o ano? Até quando durou, na profecia de Daniel, o Império Romano? 476. Olha a rapidez das quatro trombetas. 410 Roma foi cercada, e até 476, em 70 anos, as tribos bárbaras destruíram o Império Romano. Odoacro é o nome do general. Ele era um dos generais de Átila, e ele chefiava os Érulos. Érulos, estão lembrados? Estudamos os visigodos, bárbaros, Érulos na história. Está aqui. Foi este general que derrubou o Império Romano do Ocidente no ano 476. E aqui diz uma coisa interessante, que as luzes começaram a se apagar. Interessante porque nos ataques anteriores, o Império Romano foi sendo dizimado e destruído. Quando Odoacro invadiu Roma, a primeira coisa que ele fez foi destronar o imperador, e ele colocou a coroa na sua própria cabeça. Tirou o imperador do comando de Roma, por isso o império caiu. E diz que as luzes começaram a escurecer, porque no sistema de governo romano era assim: o principal era o imperador, comparado aqui ao sol. A luz mais forte, o principal astro, o sol. Depois, na sequência do governo romano, vinham os senadores romanos, você já ouviu falar, e os cônsules, que representando a lua e as estrelas, as luzes menores. E a Bíblia diz que eles começaram a perder a sua luz. E eu fui verificar aqui, fui estudar, porque eu comecei a tentar entender por que falava da terça parte do sol, da lua e das estrelas. Eu comecei a pensar, mas espera aí, mas não pode ser. A terça parte da terra a gente entende, a terça parte do mar, mas a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Aí eu fui estudar, fui procurar e encontrei, pastor, no comentário bíblico adventista, a explicação. Aqui não se refere a uma medida de território, aqui se refere a tempo, a terça parte do tempo que restava para eles no governo. Interessante isso. Por isso que a Bíblia fala em terça parte. Eles foram perdendo a luz, porque na terça parte do tempo que eles estavam lá, eles foram retirados e perderam totalmente o seu poder.
E assim a profecia também se cumpriu milimetricamente, a quarta trombeta. Amigos, vamos ler o verso 13, que é o último da noite. Eu quero encerrar tirando daqui uma lição para nós. O que isso tudo tem a ver conosco? Que lição nós podemos tirar de tanta história aqui, de tanto fato histórico? Vamos ver juntos. Verso 13 diz assim, profeta João, né? Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês estão impressionados com essa destruição toda aqui? Com os juízos de Deus sobre aquele povo romano? A águia que voava dizia assim, 3 vezes ai, 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 porque estamos na quarta trombeta. Ele está dizendo assim, as outras 3 que vêm vão ser muito mais severas. Você está curioso para saber quais são? Você vai ter que vir aqui na próxima quarta-feira, para você saber o que vem pela frente aqui. Quais são as outras 3 que a águia adverte, olha, vai ser muito pior. Mas eu disse que eu queria tirar aqui uma lição para nós, para a nossa vida. E a lição que não dá para deixar de ver aqui, que está muito clara, se a gente lê as entrelinhas do que está aqui, é o seguinte, amigos. Todos aqueles que perseguem o povo de Deus na terra vão pagar muito caro. Muito caro. E aqueles que perseguem o povo de Deus não são somente o Império Romano, pagão, cristão, depois a Roma pagã, a Roma cristã, depois a Roma papal, depois os poderes que vieram depois da Roma papal, que estão aí. A Bíblia não está falando só desse. Vocês se lembram quando Paulo perguntou para Jesus: Senhor, quem és tu? Jesus disse assim: Saulo, Saulo. A quem que Saulo estava perseguindo? O que é perseguir o povo de Deus? Percebe? Eu posso estar também perseguindo o povo de Deus com as minhas atitudes, com coisas que eu possa fazer, com coisas que eu possa dizer. E o que Deus está mostrando para nós é o seguinte: a sua justiça na terra será feita. Aqui, ele já adiantou uma parte do seu juízo sobre aqueles povos. Aqui era adiantamento de juízo. Deus fez juízo contra Roma. Mas ainda vem mais. Ainda vem mais. E a gente vai estudar o que vem pela frente. Ainda não terminou sobre este poder. Tem mais coisa. Mas o que importa para mim e para você é que nós precisamos entender uma coisa: Deus está no comando. Deus não abandonou esse mundo à sua sorte. Está mostrando para nós, como o pastor disse na oração, Ele agindo diante dos nossos olhos. Esses povos aqui, receberam juízos de Deus. O Império Romano foi massacrado e derrubado. Amigos, eu anotei, o Império Romano mandou no mundo do ano 753 a.C. ao ano 476 depois de Cristo. Conta os séculos. Parecia indestrutível, até o momento que Deus disse: acabou a brincadeira. Mandou 4 tribuzinhas, e destruiu o império que comandava 3 continentes. Isso é o poder de Deus. Vem mais pela frente. E nós precisamos saber, porque você e eu precisamos entender que Deus está agindo diante dos nossos olhos todos os dias. Basta ligar a televisão e acompanhar os acontecimentos. Deus agindo, Deus operando. É só conhecer esse livro aqui. E se Ele está operando nas forças do mundo, Ele está operando na minha vida e na sua? Então eu tenho que ter medo do quê? Do quê? Agora, o que eu preciso sim, para encerrar e o pastor orar por nós esta noite, o que eu preciso é fazer uma coisa, e aqui eu me lembro da história de um professor. Aliás, isso foi contado por um médico. Eu assisti isso numa palestra, um médico contando que na época da faculdade de medicina, aulas de fisiologia, e esse médico contando que houve um feriado prolongado, e após o feriado os alunos estavam lá na faculdade de medicina, o professor chegou para iniciar a aula, o velho professor, e
como havia um feriado prolongado, os alunos estavam conversando muito alto sobre o feriado, o que fizeram, onde viajaram, e o professor, vendo aquela agitação, deu a primeira batidinha na carteira, né? Para fazer em silêncio. Os alunos estavam muito agitados, continuaram conversando, fazendo barulho, e ele deu a segunda chamada. E a terceira, e a classe não parava de fazer barulho. E o aluno, esse médico dizendo assim, e aí eu vi aquele professor dar um esculacho na classe, como poucas vezes eu vi na minha vida. Eu vi ele bater com força e gritou, as pessoas se assustaram, porque ele não era de fazer isso. E ele disse assim, eu quero dizer uma coisa para vocês, pela minha experiência de tantos anos de cátedra. Essa faculdade e a vida me ensinaram uma coisa. Eu não sei quantos de vocês sabem que apenas 5% dos alunos de uma turma como essa, apenas 5% serão grandes médicos. Apenas 5%. A grande maioria serão profissionais medíocres. E isso vale para todas as profissões, disse o professor. Apenas 5% dos taxistas são especiais. Apenas 5% dos advogados. Em quase todas as profissões, apenas 5% fazem a diferença. São pessoas especiais. 95% são medíocres. E o professor disse, eu gostaria esta manhã de dar aula para os 5%. Mas eu não sei quem são. Eu vou precisar dar aula para eles, mesmo que os outros 95% continuem a fazer barulho e atrapalhar. Mas eu preciso dar aula para esses 5%. E eu vou dar aula para esses 5%. E o médico disse, nunca se viu tamanho silêncio na sala de aula. Ao longo do ano foi a turma mais silenciosa. Depois dessa advertência, ele concluiu dizendo uma coisa incrível. Um médico já formado disse, olha, eu quase não me lembro mais nada das aulas de fisiologia. Mas eu não consigo me esquecer daquele professor que fazia parte dos 5% de professores que mudam a vida de uma pessoa. Isso vale para nós. Nós estamos no grupo dos 5% de cristãos verdadeiros que fazem a diferença, que vão subir com Jesus? Ou estamos no grupo dos 95% de cristãos medíocres, de cristãos que batem ponto, de uma vida cristã e espiritual medíocre? Em que grupo nós estamos? Isso é uma coisa para responder no travesseiro, sozinho. É para analisar a própria vida da gente. Porque um estudo como dessa noite, para mim a história vale apenas para confirmar a minha fé, apenas para mostrar que Deus está agindo, mas para mim serve para uma coisa muito mais maior. Eu preciso estar no grupo dos 5% para subir junto com Jesus. É isso que interessa. Eu preciso arrumar a minha vida. Eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso ter uma vida espiritual que me habilite a viver no céu. Porque tem gente querendo salvação, mas sem mudança de vida. E eu vou dizer uma coisa que eu já ouvi de pastores. Quem não mudar a sua vida aqui agora, não vai gostar do céu. O céu é lugar para pessoas transformadas, convertidas. Quem quer ir para o céu, pensando do jeito que pensa e vivendo do jeito que vive, vai detestar o céu. O céu é lugar para convertido. A gente tem que se acostumar com o céu agora. Eu tenho que colocar a minha vida de acordo com os princípios do céu aqui, senão eu não vou gostar de lá. Eu vou pedir para o pastor orar por isso, pastor. Que o Senhor possa nos colocar diante do trono de Deus e implore a Deus o milagre, pastor, de fazer na nossa vida que nós venhamos a gostar dos princípios do céu já, aqui, agora, sermos transformados já. Eu vou pedir ao pastor que faça isso, e na próxima quarta-feira vamos estudar então o capítulo 9 e os 3 A's. Vamos estudar aqui na próxima quarta-feira. Paulo, na hora começou a falar sobre Roma ocidental, Roma oriental, poder político, poder religioso. Tudo isso agora fará parte de um escopo de continuidade do estudo bíblico que vai nos dar claramente a definição desses 95% e dos 5%. Nós não vamos entrar e nem abordar temas de denominações religiosas, mas de valores e princípios que regem os 5% do povo de Deus. Então, não percam, convidem a quem vocês puderem, porque da agora para frente a profecia bíblica vai começar a colocar a realidade também dos nossos dias.
Vocês estão acompanhando a realidade política do nosso país? A realidade política de todas as outras nações? Estão acompanhando a realidade religiosa do nosso tempo que estamos vivendo? Então, de agora em diante, nós vamos entender o porquê de tantas situações que estamos vivendo, pela profecia bíblica. Então, não falta, e tragam quem você puder. Hoje eu fiquei muito feliz, porque alguém me disse o seguinte: pastor, eu quando recebi o grande conflito, eu peguei num dia e no outro eu li rapidamente, e que maravilha de livro, que livro agradável. E perguntou: quando é que foi que essa senhora escreveu esse livro? E ficou ali impressionada com o tempo de que eu disse que aproximadamente 100 anos ou um pouco menos. Tudo que foi escrito no Apocalipse, no grande conflito, que foi escrito há mais ou menos 80, um pouco menos desse tempo. Então, queridos, antes da oração, o que nos vai tornarmos firmes, ficarmos de pé no tempo do fim, será aquilo que vamos hoje começar a estudar, quem sabe em casa, e a orarmos aqui hoje. São os nossos valores e princípios do verdadeiro povo de Deus. Então vamos agora ficar de pé e orar para que Deus nos coloque dentro daquilo que Ele espera do seu povo.